E a Unipar, hein? Só cai, Cleison. O que tu acha disso? Só cai, né? Ficou barato? Tá pagando bons dividendos? É isso que eu vou comentar nesse vídeo. Bueno, esse aqui é o primeiro vídeo que eu falo apenas sobre Unipar, então eu quero colocar todo mundo na mesma página e contextualizar sobre o que é a Unipar. A Unipar é basicamente uma empresa que atua no segmento químico e petroquímico, sendo a maior produtora de cloro da América do Sul e a segunda maior na produção de PVC, produzindo também o hipoclorito de sódio, ácido clorídrico, além do dicloroetano e monocloreto de vinila, ambos utilizados exclusivamente na produção de PVC, o que num bom português são insumos que são utilizados nas indústrias têxteis, de papel e celulose, alimentos, bebidas, remédios, construção civil, desinfetantes e tratamento de água, saneamento, entre outros. Talvez, quem já acompanha Unipar conheça, seus principais produtos, suas principais linhas, os principais drivers da empresa. Mas o que eu acho que vocês não conhecem é que a empresa teve como embrião a Refinaria e Exploração de Petróleo União, lá no ano de 1946. E essa empresa, a Refinaria e Exploração de Petróleo União, ela abriu capital na Bolsa de Valores em 1951, atraindo, sabe quantos investidores, Gleice? Quantos? 12 mil empreendedores, investidores empreendedores que lá atrás, 70 e tantos anos atrás, compraram ações daquilo que foi o embrião da Unipar. E por que foi o embrião? Porque essa empresa, ela teve uns probleminhas, como por exemplo em 1964, o encampamento dos ativos da empresa. Sim, eles foram encampados pelo governo. Para quem não sabe o que é encampado, isso é quando o governo extingue de forma unilateral contratos de concessão de obras públicas e serviços públicos. Se a gente às vezes reclama da segurança jurídica de hoje em dia, poxa, nos anos 60 isso aí era massa. E aí, enfim, no ano seguinte eles reintegraram parte dos ativos, aí mudou composição acionária e em 1969 fundaram oficialmente a União Participação Industriais, Unipar, que foi idealizada pelos mesmos acionistas da Refinaria União. Dito isso, para você ter uma dimensão do que é a Unipar hoje, entenda que, segundo a empresa, eles têm mais ou menos 1.400 colaboradores e, segundo o mercado, o valor dela é de 7,05 bilhões de reais. Agora vamos voltar para a realidade, para os dias atuais, para o nosso cotidiano. Por que a Unipar está caindo tanto? Basicamente, a Unipar ela está caindo 18% nesse ano, mais ou menos 30% nos últimos 6 meses e 31% nos últimos 12 meses. É claro, com ajuste de proventos, nos últimos 12 meses a queda é de 22%, que ela distribuiu bons dividendos, mas ainda assim é uma queda e tanto. E muito dessa queda vem do pessimismo do mercado para com os resultados futuros da empresa. Recentemente, por exemplo, a Unipar divulgou resultados referentes ao primeiro trimestre de 2023 e nesses resultados, seu lucro líquido caiu 43,7%. Eu já vou te explicar um pouco mais por que ele caiu tanto, mas não sei antes comentar, de que nisso a empresa aprovou uma distribuição de dividendos, 192 milhões de reais, também vou falar mais sobre. Mas em termos de resultados, o principal impacto negativo foi o preço da soda cáustica, que caiu 20% do quarto tri do ano passado para esse primeiro tri de 2023, preço médio, e a Unipar vinha sofrendo já ao longo de 2022 pela queda do preço do PVC, Pode ver que ele vinha numa trajetória de queda, até deu uma alta aqui no primeiro tri contra o quarto tri, mas puxou muitos dos resultados recentes da Unipar para baixo. E aí com essa queda de preço médio, dos produtos que a empresa produz, ela acabou sofrendo na comparação do primeiro tri de 2023 contra o primeiro tri de 2022, em que tanto o volume de vendas quanto o preço médio caiu. Já na comparação trimestral houve uma melhora no volume de vendas. E com essa melhora no volume de vendas, a empresa até teve um ganho de margem EBITDA e também um crescimento do EBITDA na comparação trimestral, embora tenha caído bastante em relação ao primeiro trimestre do ano passado. E a queda grande do lucro na comparação primeiro trimestre contra primeiro trimestre, se for olhar em relação ao trimestre anterior, essa queda virou uma alta, ela saltou em 71% o lucro líquido. Mas o ponto é que a cotação da empresa caiu muito em linha com a queda dos resultados, refletindo um medo do mercado, que muitas vezes até do ponto de vista do investidor mais leigo, extrapola, para algo do tipo, poxa, meu Deus, então eles vão quebrar? Bom, para responder quem pensa isso, a gente tem esse slide aqui para te mostrar, da Unipar, mostrando que o nível de endividamento dela é extremamente saudável. A empresa tinha uma dívida líquida negativa até o final de 2022, que significa que ela tinha mais dinheiro em caixa do que dívida, e agora, no primeiro tri de 23, ela passou a ter uma dívida líquida positiva, mas irrelevante perto da geração de caixa que ela tem. É uma situação extremamente tranquila em termos de endividamento. E em meio a todo esse cenário mais desafiador, sobretudo, comparando com 2022,
2022, o fato é que a empresa está investindo bastante, né? Está tendo bastante CAPEX. CAPEX é um termo que significa Capital Expenditure, que é quando a empresa faz investimentos para aumentar os seus ativos, colocar plantas novas, indústrias novas e com esses ativos conseguir vender mais e aumentar o resultado lá na frente. Então ela primeiro gasta, primeiro ela investe, para depois explorar esses ativos que ela está construindo com esses gastos. Bom, em termos de CAPEX, a empresa está ampliando a produção de cloro e soda cáustica, está construindo um forno de ácido clorídrico e está expandindo lá a fábrica de Santo André, que vai começar a operar no terceiro tri desse ano. Olha como eles trabalham felizes. E além disso, eles estão fazendo uma nova planta em Camaçari, na Bahia, para apoiar empresas de saneamento e os clientes da região do Nordeste e produzir mais cloro e soda cáustica. É bom ter essa noção, porque isso é uma forma com que a empresa está gastando o dinheiro dela, né? Ela está pegando dinheiro, lucro, parte dele está reinvestindo no próprio negócio, como o próprio CFO da empresa comentou. Recentemente ele deu uma entrevista ao Money Times dizendo, né, para os acionistas não esperarem dividendos tão altos quanto em 2022, que foi um ano fora da curva, e comentando nessa entrevista que a empresa estava investindo mais, estava aumentando o CAPEX. Bom, ainda vou falar mais sobre dividendos, ainda vou falar mais se essa empresa está barata, se eu estou investindo ou não, mas antes uma outra dúvida comum, né? Unip 3, Unip 5 ou Unip 6? Bom, a Unipar é uma empresa que tem ações ordinárias e preferenciais em negociação, sendo que as ordinárias são de código UNIP3, tem uma liquidez média diária de mais ou menos R$1 milhão, R$1.100.000, e as preferenciais estão divididas em duas classes, as UNIP5, que praticamente não são negociadas, R$22 mil de liquidez média diária, e a UNIP6, que são muito negociadas, né, quase 20 milhões de liquidez média diária. Então, uma dúvida comum, né, em quais ações eu invisto, a gente aqui do Clube do Valor sempre dá um peso maior para as que têm maior liquidez, porque é muito mais fácil de comprar, é muito mais fácil de vender no futuro. Ações ilíquidas, com menos de R$1 milhão de liquidez, são perigosas e é bom até ficar um pouco distante delas. Ainda falando sobre as ações, né, quem investe nessa empresa é uma das figuras mais populares aqui no mercado financeiro brasileiro, que é a Luiz Barsi, que detém aí 13% das ações ordinárias, 23% das ações preferenciais, somando 20% do capital total da empresa. O Barsi está junto de outras 38 mil pessoas físicas, né, pelo menos de dados de abril de 2022, um pouco desatualizado, talvez seja um número maior. É uma empresa que ganhou popularidade, né, por comentários do Barsi recentemente. E o Barsi gosta da Unipar por causa dos dividendos, né? O Barsi é famoso, né, por ser um investidor que foca muito em dividendos, setores perenes tendam a se manter por muitos anos. E em termos de dividendos, tá, a Unipar ela tem um histórico de muita consistência. Sempre foi uma consistente distribuidora de dividendos. Teve uma época lá, inclusive a gente era acionista dela nessa época, aquelas distribuições bizarras de proventos, não só com dividendos. E mais recentemente ela subiu um patamar acima de 10% de yield e está consistentemente lá em cima, atualmente com mais ou menos 20% de dividend yield. Que é olhando para os últimos 12 meses, é que é bem importante você compreender que no futuro não tende a se manter os 20%. O próprio CFO falou que 2023 é mais desafiador que 2022, os resultados tendem a cair, ela está investindo mais. Então não espere ter o mesmo nível de dividend yield. Até porque o payout da empresa, ela ficou em praticamente 100% em 2022. E já tinha sido muito alto em 2021, né? Tinha sido de 78%. Né? Payout é quanto do lucro a empresa distribui. Então, se a Unipar, ela tem uma dívida nula praticamente e dá muito dinheiro, e um dos principais acionistas é o Barsi, que gosta de dividendos, ela vai tender a distribuir parte relevante do lucro. O que possivelmente não vai acontecer nesse ano por conta do CAPEX e por conta de um lucro ser menor. Até pode distribuir uma parte relevante do lucro, mas tá ali na política dela, que é pelo menos 25%. Teve anos que foi 25%, né, como 2018, 2019. Ainda assim, ela tem um histórico bem consistente de dividendos, né? Desde 2002, pelo menos, dado que eu tive acesso do próprio site da empresa, ela distribui aí todos os anos proventos. Agora, o grande ponto é, Ramiro, ela tá barata? Ou seja, é uma oportunidade para quem gosta de investir em ações baratas, para quem segue a tua estratégia. E mais, você tem ações da Unipar. E agora, meu amigo, chegou a hora de explicar a estratégia. Amada por muitos, odiada por alguns. Aí vem a explicação da estratégia para quem chegou de paraquedas. Aliás, se você chegou de paraquedas, o like é legal, né? Se você tá gostando do vídeo, inscrição no canal também acaba te ajudando bastante, você vê mais vídeos nossos. Mas o ponto é que aqui no Clube do Valor a gente segue uma estratégia sistemática de seleção de ações baratas, que a gente chama de a estratégia das ações mais baratas da bolsa. Eu falo sistemática porque é realmente um sisteminha. São variáveis matemáticas que a gente trabalha aqui dentro da nossa gestora, a gente atende famílias, né, com patrimônios grandes para investir para elas. A nossa equipe lá trabalha com os números de forma apenas matemáticas e dos números surge aí um ranking de ações baratas. Ranking que quem é aluno Descomplicando o Mercado de Ações tem acesso, né, de forma vitalícia.
Esse é um treinamento nosso que a gente vai abrir mais uma única turma, depois vai encerrar para focar nos nossos serviços de wealth e que a gente usa nessa mesma estratégia, esse mesmo ranking aqui, para guiar as nossas decisões de compra e venda de ações. E o legal de uma estratégia sistemática, uma estratégia matemática, puramente matemática, dá para testar como ela teria performado no passado, né? No futuro não. E ela teria performado muito bem. Ela teria rendido bem mais do que o Bovespa e o BRX no passado. E a gente aplica ela já há praticamente 7 anos na gestão da carteira dos nossos clientes. Os resultados também são muito bons. Eu não vou explicar tanto a estratégia aqui, não vou entrar nos pormenores, nos detalhes. Por quê? Porque recentemente escrevi um e-book explicando melhor sobre a estratégia, para não ter que repetir aqui isso em todos os vídeos, e também revelando 10 ações baratas nesse mês atual. Esse e-book, por hora, ele está sendo distribuído de forma gratuita. Então, se você quiser entender melhor a estratégia e conhecer 10 ações baratas, aperta aqui nesse botão e faz aí o download. E aproveita porque eu não sei por quanto tempo vou distribuir esse nível de conhecimento, né, de forma gratuita. Uma empresa, no fim das contas, né, não é uma ONG. Mas entendida a estratégia, o ponto é, para a estratégia das ações mais baratas da Bolsa, a Unipar passa? Ela tá barata ou não passa? E aí, olhando para os últimos 12 meses, a Unipar, por ser uma empresa que tem um lucro operacional muito alto em relação ao seu Total Enterprise Value, explico isso no e-book, como é que funciona, como é que você chega lá. Isso, né, coloca ela numa boa posição em relação a outras ações da Bolsa. A Unipar, inclusive, nesse momento, está lá entre as 5 empresas mais baratas da Bolsa, com um earn yield de 35%. E mesmo com os novos resultados, ela manteve um earn yield bem alto, então provavelmente ela vai estar ainda lá em cima do ranking, aí, pelo menos nos próximos 2, 3 meses, a não ser que ela suba muito. Ela já está há um bom tempo, já teve entre 2017 e 2019, se eu não me engano, e por conta disso, no nosso fundo de ações, que é o fundo que replica essa estratégia e que os nossos clientes de wealth têm acesso, a Unipar está lá na carteira. Agora eu te pergunto, você tem Unipar? Comenta aqui. E outra, você quer saber como investir com a nossa estratégia, não só em ações, mas também em renda fixa, também em ações norte-americanas, também em fundos imobiliários, quer ter a nossa ajuda para que a gente te guie rumo à liberdade financeira? Então você precisa conhecer nossos serviços de wealth, em que a gente cria uma alocação ideal de ativos para ti, feito sob medida para ti, considerando seu objetivo de retorno, sua tolerância ao risco. Você tem acesso a um profissional credenciado para te acompanhar diariamente. A gente atualiza todos os meses com o desempenho da tua carteira, te ajuda a fazer o rebalanceamento, te ajuda a decidir como investir em novos aportes. A gente cobra uma taxa transparente sobre isso e mais, te devolvemos toda a taxa que um profissional comissionado ganharia cuidando do teu dinheiro. Se você quiser conhecer melhor nossos serviços de wealth e tem aí pelo menos 500 mil reais ou mais para investir no longo prazo, pode apertar nesse botão e solicitar uma análise da sua carteira de investimentos. Uma análise gratuita que é o início dessa relação, a gente te mostrar como está investindo, como é que dá para melhorar, o que tá bom, o que não tá bom e ao final dessa análise, depois de agregar valor para ti, a gente vai te fazer uma proposta comercial. Se você é um cara que gosta de investir em ações baratas, vou deixar aqui o link para um vídeo que eu falo de ações baratas que pagam bons dividendos. Grande abraço e até mais.